Olá, bom dia, amado irmão. Que bom estarmos aqui nessa manhã e é a primeira vez que eu estou aqui nessa classe e para mim é uma honra estar com vocês e poder ministrar essa aula juntos nesse dia do Senhor, o dia da ressurreição de Cristo. Espero que você esteja bem, espero que você esteja também bem empolgado agora para essa aula, tá? Espero que você tenha dormido bem essa noite, acordado bem, já tenha tomado um bom café, né? E esteja bem confortável aí agora onde você está, seja na sala, no quarto, enfim, onde você está. Espero que você também esteja aí junto com o seu caderno, o seu bloco de notas, para que a gente possa junto, então, nessa jornada de aprendermos um pouco mais da história da redenção, que é a nossa classe. Bom, nós estamos seguindo esse livro aqui, O Deus Presente, do Dr. Carson, tá bom? Tomara que você tenha esse livro, porque é uma leitura maravilhosa. Espero que você esteja acompanhando a leitura, se deliciando e aprendendo mais do Senhor, tá bom? Então, sem mais delongas aí, vamos começar a nossa aula para a gente já seguir em frente, que a gente tem muito conteúdo, muita coisa boa para a gente ver hoje. Espero que seja uma bênção na sua vida e você saia dessa aula ainda mais maravilhado com a história da redenção, com a única história que Deus está fazendo neste mundo, a única história que faz sentido, né? É a única história que faz sentido, inclusive, para as nossas próprias vidas, e que você fique maravilhado com o que Deus está fazendo. Deixa eu compartilhar a tela aqui para que a gente possa ter um pouco mais. Deixa eu aumentar um pouco mais o vídeo para a gente poder compartilhar melhor. Então, tá aí. História da Redenção. Essa é a classe que nós estamos estudando. É uma classe que nós temos chamado de teologia bíblica, tá? E a definição de teologia bíblica que o nosso irmão Leonardo, nosso seminarista da igreja, já passou para vocês aqui nessa classe é que nós estamos olhando dentro da Escritura e como a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, possui um único autor soberano, que é o Espírito de Deus, e a Escritura possui um enredo, possui uma única história, tá? Sobre o plano de Deus, sobre o que é este mundo que nos cerca, tá? Por que esse mundo está do jeito que está e qual é a esperança que nós temos para onde o mundo está caminhando, que é a história de Cristo, a história da redenção, a história do desenrolar do plano de Deus de instaurar o seu reino no mundo por meio da pessoa e da obra de Jesus Cristo de Nazaré, a fim de restaurar a glória da criação, purificar um povo para si e então redimir todo mundo para o louvor da sua glória. Essa é a história da redenção que nós estamos vendo. Tá já? Tendo em vista isso, nós tivemos uma introdução ao tema, tá? Nós também já tivemos aí a segunda aula, o Deus que criou todas as coisas. Então, como abre a Escritura e como essa história começa. Depois, na aula 3, nós vimos o Deus que destrói rebeldes. Vimos que esse mundo glorioso que Deus criou, que é o mundo que nós vivemos, ele não está do jeito como ele foi criado. Alguma coisa aconteceu, que foi a rebeldia, o pecado, aquilo que a teologia chama de a queda, né? O mundo, o ser humano e tudo que existe, então, caiu do estado onde estava, né? Por conta do pecado, da rebeldia dos nossos representantes, da serpente Satanás, trazendo mal, trazendo as alienações, né? Alienação de Deus, alienação de si mesmo, alienação do próximo, alienação da natureza, tá? Mas Deus foi misericordioso e Deus, de maneira muito graciosa, quis um povo para si, quis restaurar a sua criação, quis curar o mundo, consertar o mundo, né? Então começa então esse desenrolar. Então nós vimos na quarta aula o Deus que escreve os seus próprios acordos, né, com o pastor Davi, como Deus então no meio de um mundo caótico, depois do dilúvio, no meio de um projeto megalomaníaco de Babel, Deus chama um homem cananeu, né, um homem pagão de Babel, da própria Babel, e se revela a esse homem, Abraão, faz promessas a esse homem,
faz acordos, uma aliança com esse homem, de que da descendência dele sairia um povo, e desse povo sairia então o descendente da mulher, aquele prometido para Adão e Eva, que pisaria a cabeça da serpente, destruiria todo o mal do mundo e restauraria a glória de Deus no mundo e traria inclusive o domínio de Deus para o mundo, tá bom? Por meio desse povo que Deus então iria surgir da descendência de Abraão. Na quinta aula nós vimos então o Deus que estabelece leis e reina, vimos então como esse povo se formou, como Deus então tira esse povo da escravidão do Egito, se revela a ele por meio de leis, renova a sua aliança, né? Vimos como esse povo então conquista a terra prometida, como esse povo tem todo esse grande desafio de se instaurar na terra prometida ali, que era a época do juízo. Então vem a monarquia, né? Vimos os reis ali de Israel, a glória, né? O momento de ouro ali da monarquia de Israel, mas como esse reino se dividiu, tá bom? E hoje a nossa aula, então, é esse aqui, o Deus que é inescrutavelmente sábio. Tá joia? Essa é a nossa aula, o Deus que é inescrutavelmente sábio. Hoje nós vamos ver como a literatura de sabedoria, chamada literatura sapiencial, né? Os escritos sobre sabedoria, que estão ali no meio da Bíblia e que foram escritos ali no período da monarquia entre os reis de Israel, como eles são fundamentais para todo aquele que vive numa aliança com Deus e no mundo de Deus e que aguarda a redenção de Deus. Tá bom? É isso que nós vamos ver nessa aula de hoje. Diante disso, então quero ver com vocês aí recapitular a linha do tempo, né? Que a gente já fez mais ou menos ali na recapitulação. Então tá aí a linha do tempo, a criação do mundo, a queda, então vem o dilúvio, então Deus chama Abraão, a nação de Israel cresce e vai parar no Egito por causa que o patriarca José estava lá, né? Mas só que o que acontece é que o faraó que assume o governo do Egito, que não conhecia mais José, porque José já tinha morrido há muito tempo, os hebreus são um povo muito grande, começa a oprimir os israelitas com medo, né? Então vem o êxodo, quando Deus levanta Moisés e com mão forte e miraculosa liberta o povo do Egito, se revela ainda mais para eles, né? Dá leis maravilhosas para eles, renova a aliança com eles, tá joia? Depois vem o período das conquistas com Josué, Moisés morre, não entra na terra, então Josué tem um desafio de conquistar, né, aquela terra que Deus tinha prometido, para que a partir dali pudesse surgir o Messias. Então vai a época dos juízes, em que parece que o plano de Deus vai se frustrar, mas Deus levanta então libertadores no meio desse povo, como antecipando o verdadeiro juiz que Deus haverá de trazer. Então vem um período da monarquia, quando o último juiz, Samuel, está para morrer, o povo se reúne e diz: olha, Samuel, teus filhos não são piedosos, teus filhos não são crentes, tá? E nós precisamos de alguém que nos lidere. Então, eles olham para as nações ao redor e dizem: nós precisamos de um rei, dá-nos um rei, né, que possa nos liderar depois que você morrer. E, na verdade, eles estão com inveja das nações e eles querem alguém que possa substituir o próprio Deus no coração deles. E Deus, então, dá um rei para eles, que é o rei Saul, para meio que já disciplinar o coração deles, mas também mostrar que eles não deveriam ter esse tipo de desejo, eles deveriam ter um desejo que viesse um rei conforme o coração de Deus. Saul então se perde, então Deus levanta primeiro Davi, e tem um período de ouro na monarquia, e depois Saul. Tá joia? E aqui nós estamos então nesse período da monarquia. Os livros de sabedoria, como eu já antecipei antes, né? Jó, o livro dos Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro dos Cânticos, eles foram escritos basicamente nesse período de sabedoria, tá? Desse período de monarquia, desculpe. Tá? E por que a gente está tendo esse tempo? Porque esses livros, eles nos mostram que o nosso Deus é o Deus da sabedoria. É o Deus que não apenas fez o mundo, mas é o Deus que criou leis e princípios para que essa vida que ele criou pudesse ser operada, né? Pudesse ser operada. Então, Deus não apenas fez leis naturais, né? Por exemplo, existem leis naturais estabelecidas na vida humana, são leis naturais, como por exemplo a lei da gravidade. Se você transpor, se você querer romper com uma lei natural dessa,
você vai quebrar a sua vida. Você vai quebrar a sua vida. Você vai se dar mal, você vai se arruinar. Se você quiser subir num prédio de 10 andares, chegar lá no topo e querer afrontar a lei da gravidade, se jogar lá de cima, você vai arruinar a sua vida, possivelmente você vai morrer. Mas Deus também não apenas estabeleceu leis naturais, Deus estabeleceu leis espirituais. Deus estabeleceu leis de vida, de relacionamento, de conduta, de valores, pelo qual a vida humana deveria ser operada. E que se nós não observarmos essas leis, a nossa vida vai ser arruinada, nós vamos quebrar a cara na nossa condução de vida, né? Então é isso. E esses livros, eles têm essa proposta de explicar como aqueles que têm um relacionamento com Deus, que têm uma aliança com Deus, que estão dentro do reino de Deus e que aguardam a consumação do reino de Deus, devem viver com sabedoria. Tá bom? Nós vimos aí então, tá aí a monarquia unida, Saul, Davi e Salomão, a unificação do reino, né? Ali no gráfico, aí nesse mapa, a parte azul, então é quando o reino de Israel chega no seu auge, né? E ele foi expandido por Davi e Salomão, eles conseguem unificar todas as tribos de Israel num único reino, debaixo de um único governo. Esse período também é um período de domínio, né, onde os reis de Israel, principalmente Davi e Salomão, eles conseguem reinar e todos amam Davi e Salomão, se submetem a Davi e Salomão e seguem as ordens de Davi e Salomão. Também é um período de prosperidade. A nação de Israel vira uma nação muito rica, muito próspera, né? As nações em volta pagam tributos, né? Fazem comércio com Israel, então a nação de Israel prospera muito, tem muito dinheiro, muitos recursos, muitos bens, né? Mas também é um período de fidelidade a Deus, né? É um período em que Davi, como modelo de um rei a ser seguido, ele é um modelo para a nação, e essa era a figura do rei, né? De ser um modelo de espiritualidade, um modelo de um servo do Senhor para todos. Ele então mostra para a nação de Israel que Israel deveria adorar somente a Yahvé e não aos outros deuses, né? E depois Salomão vai lá e então constrói aquilo que é o monumento do ápice da religião de Israel, da espiritualidade, que é o Templo de Salomão, que é a casa de habitação de Deus, onde os sacrifícios, as invocações, a atividade religiosa em Jerusalém é feita, né? E então ele faz uma oração de consagração. Então chegou a era dourada de Israel, da monarquia, a era de ouro, aí o auge da espiritualidade do reinado, né, de Israel, tá bom? O reinado de Davi e seus descendentes manifestariam o mundo. Esse é o terceiro aí requisito, o terceiro aspecto aí desse período. O reinado de Davi e seus descendentes manifestariam ao mundo a sabedoria e o governo de Deus. É nesse período que vários reis, governantes de vários cantos do mundo, vão até Israel para aprender, para se maravilhar com as leis, com a sabedoria, com a forma como os israelitas conduzem as suas vidas e como os israelitas, como o Deus dos israelitas é o Deus verdadeiro, o Deus supremo. Isso é uma coisa maravilhosa, né? A nação de Israel chega a um auge de ser um protótipo ali para todas as nações, tá bom? Esse é o período. E foi nesse período que esses livros de sabedoria foram escritos, tá? O que é a literatura de sabedoria, tá? Aí tá uma foto, um quadro pintado sobre o dia em que a rainha de Sabá fez uma viagem longa porque tinha ouvido falar sobre a sabedoria de Salomão e foi se encontrar com ele. Um episódio muito famoso, tá? Primeiro, o que é a literatura de sabedoria? A literatura de sabedoria reflete as experiências, os discernimentos e o estilo de vida dentro da aliança do reino de Deus, tá? Quando você vê a literatura de sabedoria, elas não são leis, não são mandamentos diretos a serem observados. Dentro da Escritura, você tem mandamentos diretos, que estão basicamente lá no Pentateuco, né, nas cartas dos apóstolos, em alguns dizeres de Jesus, algumas ordens dos profetas, que são mandamentos diretos, aplicação direta, que servem para todos os povos, de todos os tempos, de todas as culturas, né? Como não matarás,
não é um princípio de vida, é um mandamento direto. Mas essa literatura de sabedoria, eles são escritos de experiência, escritos de princípios de vida, de observações, de experiências, de homens que olharam para a vida humana e, inspirado pelo Espírito de Deus e com a sabedoria que Deus deu, eles então conseguiram investigar aquilo que é certo, daquilo que é errado, aquilo que é sábio, daquilo que é tolo, aquilo que é bom, daquilo que é ruim, né? Isso é o escrito de sabedoria. Por exemplo, quando você vai perceber, geralmente na universidade, né, na cadeira de história, ou quando você estuda história mundial nos colégios, né, você vê vídeo no YouTube, você vai perceber que geralmente as pessoas começam, os historiadores começam falando sobre sabedoria com os gregos, né, que é uma cultura que veio muito tempo depois, né? A cultura grega veio ali no período intertestamentário, ali, né? Veio muito tempo depois. Mas os judeus já falavam sobre a sabedoria. Os judeus já buscavam a sabedoria e os judeus já tinham essa ideia de que a vida humana deveria ser vivida sobre esse princípio de observação, de discernimento, desse estilo de vida de prudência, de moderação, de temperança, de coragem, de justiça. Isso é a sabedoria, né? Dessas virtudes que são necessárias para você tomar decisões, conduzir o seu dia a dia, operar a vida, conduzir seus relacionamentos, né? Essa sabedoria. Então, isso é o escrito de sabedoria que os judeus já falavam há muito tempo antes dos gregos, tá bom? E quando você vai ver a filosofia grega, Platão, Aristóteles, até mesmo a mitologia grega, né? Você vai ver os estoicos, você vai ver os epicureus e toda essa filosofia grega antiga, você vai ver ecos, na verdade, da sabedoria bíblica, da sabedoria dos judeus, desse período áureo aí dos judeus, do reinado dos judeus, que é a literatura de sabedoria que está na Escritura Sagrada, tá bom? A segunda coisa é que essa literatura, ela não é uma literatura normativa no sentido de discursos, no sentido vamos dizer, no sentido de formulações técnicas e nem narrativas, não é nada disso. São poesias, são cânticos, são orações, são tratados filosóficos que explicam as questões cruciais para a vida humana. Isso é uma coisa mais linda dentro da sabedoria de literatura. Porque por meio desses estilos literários, que são estilos literários específicos, e se a gente não entender que são estilos literários específicos, não é? Nós não vamos conseguir aproveitar a literatura de sabedoria e conseguir interpretar bem a literatura de sabedoria, né? Então, por exemplo, as poesias são tudo... os judeus usaram da arte, usaram desses estilos literários mais artísticos, mais filosóficos, né, para então compor esses textos que são textos de sabedoria para viver, que explicam questões cruciais para a vida humana, né, sobre o que é o homem, o que é a vida, como se deve trabalhar, que tipos de amizade deve escolher, como lidar com o sofrimento, o que é o amor entre um homem e uma mulher, o que é o casamento saudável, né, como lidar com o dinheiro, né? Quais são os perigos, né, de você não ser uma pessoa sábia? Né? Qual é o fim do homem tolo, perverso e injusto? Né? Como lidar com a injustiça? Né? Então, são tudo questões cruciais que até hoje, você vê as pessoas se indagando, as pessoas assim se preocupando, as pessoas tentando refletir e encontrar respostas para esses grandes temas da vida. E a literatura de sabedoria estão ali dentro da Bíblia para nos explicar cada uma delas. Outro ponto importante é que essas literaturas relembram o caráter de Deus para nós. Elas relembram as ações de Deus na história. Você vai ver, né, esses autores cantando histórias daquilo que Deus fez no passado, daquilo que Deus promete, né? E relembrando as alianças, aquilo que Deus fez e como Deus fez alianças com o povo em que eles pertencem e mais, relembrando e nutrindo o coração deles daquilo que Deus havia prometido e para onde a história está caminhando, né? A nossa cultura brasileira é uma cultura que foi diluída, né? A gente não, né, por exemplo, a gente não lê os nossos grandes artistas, né? A gente não lê a história de como o nosso povo foi formado, qual que é a nossa essência, né?
quais são as nossas características, nossa identidade como povo, né? Nós fomos, ao longo do tempo, perdendo isso, foi diluído. Nós não lemos mais os grandes autores da literatura brasileira que nos relembram todas essas questões, né? Nós fomos deixando para trás. Hoje, os grandes artistas da cultura brasileira são artistas medíocres, né? São artistas hedonistas que só querem saber de prazer carnal, imediato e que são passageiros, né? Sobre se alcoolizar, sexo imoral, né? Só querem saber de fama, sucesso, né? E a gente perdeu de vista como assim a poesia, os cânticos, os tratados de filosofia são importantes para resgatar a história de um povo, né? E esses textos estão ali para que a gente se identifique, para que mesmo nós estamos inseridos nesse povo, nós somos o povo da aliança de Deus. A história desse povo é a nossa história. As promessas que Deus fez para eles são as nossas promessas. O jeito como eles encararam a vida serve de princípio para nós encararmos a vida. As esperanças que eles tinham e as respostas que eles encontraram no caráter de Deus, na aliança de Deus, nas promessas de Deus, também servem para nós ainda hoje. Por isso que nós temos que resgatar isso. E um último aspecto, a literatura de sabedoria, a nossa cultura também é uma cultura pragmática, né? A nossa cultura é uma cultura assim imediatista, uma cultura que busca apenas o prazer, né? Mas a literatura de sabedoria, quando você lê, o Léo tinha dado aí tinha dado a lição de ler Eclesiastes, né? E quando você lê esses textos, você não consegue ler de maneira baladoada, de maneira rápida, desmedida, né? Você vê que não são literaturas de macetes, né? De métodos, são literaturas reflexivas, filosóficas, né? Que exigem de você reflexão, meditação. A palavra meditação para o judeu é a ideia do animal que ruminava, né? Que ficava ruminando a comida. Essa é a ideia da meditação, né? Então, a literatura de sabedoria exige imaginação, porque eles trazem muitas figuras da natureza, ilustrações, histórias, né? Exige de você solitude, vai exigir de você, exige de você, de mim, de você. Isso que é tão difícil para nós, numa cultura tão acelerada como nós vivemos no Brasil, né? Que é o quê? O silêncio, a meditação, e nós não estamos acostumados com isso, né? Então, a literatura de sabedoria força a nossa alma a ler cada trecho devagar, reler, meditar, pensar, estar sozinho, se separar, ruminar aquilo na mente, refletir, conversar com outras pessoas, que é essa ideia da dialética, né? do diálogo, né? De perguntas e respostas, a fim de que você possa aprofundar mais esses temas, porque são temas muito profundos que a literatura de sabedoria, né? E que Deus nos deixou, porque a vida é complexa, as questões cruciais são complexas, né? E às vezes, aqui já aplicando, muitos cristãos, muita gente que está no povo de Deus e que está sofrendo desmedidamente, tendo um estilo de vida tolo, insensato e tomando na cabeça nas decisões de vida, porque não percebeu que a vida é complexa e que existe uma seção de sabedoria para nos ajudar a viver, né? E que estão ali e que exige de nós, então, esse cuidado de olharmos, de meditarmos, de nos alimentarmos dessa literatura. Tá bom? Essa é a literatura de sabedoria. Tá bom? Esses são os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha, olha só como diz, primeiro, esses três grandes homens que escreveram, que são os temas centrais desse livro. Primeiro, o testemunho de Jó, né? Olha como diz, como a ideia de como Jó era um homem sábio, como era um homem que entendia da vida. O próprio livro, esse é o testemunho de Deus acerca de Jó, né? E perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A maneira como Jó enfrentou seu sofrimento, o testemunho dele, né, que foi registrado nesse livro, serve ainda de modelo, serviu de modelo para todos os judeus, inclusive os próprios apóstolos, né? Tiago vai citar sobre a paciência de Jó, e ao longo da história da igreja, né, Jó é invocado como um testemunho de alguém que entendeu qual é o lugar do sofrimento na vida humana, qual é o propósito do sofrimento. Quando você estuda, por exemplo, os grandes filósofos da história da humanidade, né,
você vai ver como os filósofos da história da humanidade às vezes vão fazer ecos com os livros de sabedoria, especialmente com Jó, né? Sejam os filósofos do iluminismo, os filósofos da modernidade, até os contemporâneos. Geralmente, alguns deles vão pegar essas ideias, né, dessa literatura de sabedoria de Jó, porque o testemunho de Jó é um grande testemunho de sabedoria para nós, né? O livro de Jó. Mas também tem a devoção de Davi, né? Davi é um segundo modelo de uma pessoa sábia, de uma pessoa devota, que está dentro dessa categoria, que escreveu muitos salmos, muitos cânticos. E olha como, quando Salomão vai consagrar o templo, olha o que Deus fala para Salomão, que era o filho de Davi. Se tu andares perante mim como andou Davi, teu pai, e como que Davi andou diante de Deus? Com integridade de coração, com sinceridade, para fazer segundo tudo o que mandei e guardar os meus estatutos e meus juízos. Esse é um resumo de como Deus via Davi. Um homem íntegro de coração, sincero de coração, que era segundo a vontade de Deus, que guardou os mandamentos do Senhor. E nós vamos ver no livro de Salmos ali, o livro de Salmos você vê como Davi lidou com os dramas da vida, e ele compôs canções, né? E como isso serve de sabedoria para nós, tá bom? Um modelo de um homem, assim como Jó, de como viver na aliança com Deus dentro do reino de Deus. Tá joia? E por fim, a sabedoria de Salomão. Olha o que é o próprio testemunho do autor de Reis sobre Salomão. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio Salomão do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor, e ele compôs 3.000 provérbios, que são ditados de sabedoria, e foram os seus cânticos 1.005 cânticos que ele escreveu. Tá bom? Como Deus dotou este homem de sabedoria e como esses livros estão ali que nos ajudam a ter como responder aos grandes anseios da vida humana. Tá joia? Então, tendo visto isso, vamos ter um panorama aí desses livros de sabedoria. Tá joia? O primeiro livro é o livro de Jó, como eu falei. Tá bom? Primeiro, o livro de Jó, nós não sabemos quem foi o autor. Tá? Jó não viveu no período da monarquia. É possível que Jó, pela localização geográfica, por alguns aspectos culturais, como questões monetárias, a moeda, questões de costumes, é bem possível que Jó foi um contemporâneo de Abraão. Tá bom? Ele viveu possivelmente lá no período de Abraão, muito antes, né, de Davi, muito antes de Salomão, dos reis de Israel. Mas, ao que parece, ele foi escrito nesse período, tá? E ele entrou nessa categoria porque ele é um livro de sabedoria. Tá? O livro de Jó aborda uma das questões mais centrais e difíceis para o ser humano, que é a questão do sofrimento. O livro de Jó, o tema central do livro de Jó é como o servo de Deus, explicar como aqueles que estão na aliança com Deus devem enxergar o sofrimento e lidar com o sofrimento. Irmãos, esse é um grande tema da vida humana. Grande tema da vida humana. E nós temos um livro na Bíblia, um livro inteiro na Bíblia que explica isso. O segundo ponto, o livro de Jó preocupa-se em abordar a questão da teodiceia. O que é a teodiceia? A palavra theos significa Deus e a palavra dikes significa justiça. Então, a teodiceia é como justificar a existência de Deus num mundo de sofrimento. A pergunta, acaso Deus é soberano sobre o sofrimento? Essa é a pergunta, né, que em todo o livro de Jó se faz, e é questionamento. Né? Deus está por trás do sofrimento humano, Deus permite o sofrimento humano, e por que Deus permite o sofrimento humano? Seria Deus bom? Seria Deus mau? Né? Epicuro, que foi um grande filósofo grego, muito depois, olhando para os deuses do seu tempo, né? Ele não está olhando para o Deus de Israel, o Deus dos cristãos, mas está olhando para as divindades do seu tempo, e as divindades da mitologia grega eram tiranas, eram cheias de paixões, né? Eram cheias dos seus próprios caprichos, né? Você vê, eles eram perversos, os deuses da mitologia grega, e Epicuro, de maneira muito sarcástica e cínica, dizendo, se esses deuses realmente existem, né?
Ou eles são maus, porque eles estão imprimindo esse sofrimento todo em nós, né? Ou então eles são farsas, né? Esse foi chamado grande argumento de Epicuro. Muito depois, David Hume, que foi um modernista, né, lá no século XVIII, XIX, mais para frente, David Hume, então, que foi um filósofo cético, ele vai pegar esse argumento e vai dizer, olha, o Deus dos cristãos, ou ele não existe, e se ele existe, ou ele é bom, ou ele é poderoso. As duas coisas juntas não tem como. Porque se ele é poderoso, né, e a humanidade sofre, é porque ele não quer usar do seu poder. Então ele é mau, ele gosta de ver os humanos sofrerem. Ou então ele é bom, ele se compadece do sofrimento humano, mas ele não tem o poder de livrar os homens, né? Então, o livro de Jó está para explicar que esse Deus que nós cremos é um Deus bom, justo, todo-poderoso, gracioso, e ainda assim o ser humano sofre. Como fechar essa conta, né? Ali, né? Deus é confiável, podemos confiar em Deus. O sofrimento tem algum propósito? Essa é a pergunta de Jó, né? O testemunho de Jó é que era um homem íntegro. Ele olhava para a sua vida, não é que ele não tinha pecado, mas ele era um homem quebrantado, que oferecia sacrifícios para perdão dos pecados, que confessava os seus pecados dele, seus filhos e sua família, e ele não vê qual é a razão do porquê Deus está permitindo e fazendo isso com ele. Mas no final ele entende, né? Qual é o propósito. Né? Então, o livro de Jó está ali como um livro de sabedoria, como lidar com o sofrimento, que é um grande tema dentro aí da vida humana, uma questão crucial para a vida humana. Explica como os servos de Deus devem lidar com o sofrimento, tá bom? O livro de Jó é muito interessante, é um livro difícil, né? Você tem que ler com calma, né? Começa com um prólogo explicando o que aconteceu com Jó, depois vem uma longa série de debates entre os amigos de Jó e Jó, né? E são debates por meio de poesias, de muitas metáforas e figuras, de argumentos, né? E os amigos de Jó, então, acusando Jó de ser injusto, de estar encobrindo algum pecado, né? E Jó se defendendo, e Jó questionando a Deus, lamentando, amaldiçoando o seu dia, né? Rogando a Deus, clamando a Deus, lutando com Deus. Então, finalmente, Deus fala, né? E quando Deus fala, no final, que é o epílogo, né? É uma coisa maravilhosa. Deus não responde para Jó, porque ele está sofrendo, mas Deus então mostra a sua soberania para Jó, seu caráter para Jó, e já tira uma lição fundamental, que nós não vamos ter todas as respostas, mas confiar em Deus e esperar por Deus é a maneira mais poderosa, talvez a única maneira poderosa. Crer em Deus, temer a Deus, confiar em Deus, em quem Deus é, naquilo que Deus revelou acerca de si mesmo e aguardar a intervenção divina é a maneira sábia de lidar com o sofrimento. Né? Então, essa é a literatura, é o desfecho final do livro, um livro maravilhoso para você ler com calma, tá bom? Então, tá aí. O segundo livro é o livro dos Salmos, né? Esse é um livro querido para os cristãos, um dos livros mais lidos e um dos livros mais citados no Novo Testamento, o livro mais citado pelo Senhor Jesus, junto com Isaías, o profeta Isaías, tá? Tá aí. O livro dos Salmos, a palavra mismor significa, a palavra hebraica significa literalmente cânticos, tá? E o saltério, como é conhecido, o conjunto dos salmos, são 150 canções. A maioria delas foram escritas por Davi, mas tem um salmo de Moisés, tem um salmo de Salomão, tem os salmos de alguns levitas, né? Mas a maioria foram Davi. Foram canções que foram escritas durante esse período, tá? E que mais tarde os escribas foram lá e compilaram esses salmos, esses cânticos, e esses cânticos eles são de variados temas e eles eram usados na liturgia no templo, tá? No templo de Israel, né? Nas festas de Israel, né? Nas comemorações das famílias israelitas, tanto que Jesus, quando estava celebrando a Páscoa com os seus discípulos, cantou salmos, né? Alguns salmos ali com os seus próprios discípulos, que ele era um judeu, né? Então, eram essas canções que eles cantavam e eram canções feitas conforme as experiências que esses homens passaram, que Davi passou, e como que ele lidou com essas experiências, com esses dramas, com esses anseios que ele tinha e que foram registradas e que servem de sabedoria para nós também, tá bom? Então, é uma coleção poética que expressam uma ampla variedade de emoções sobre as mais variadas experiências da vida. Calvino, no seu comentário sobre o Salmo, João Calvino, reformador, ele vai dizer que não existe uma
única experiência humana que não esteja registrada no livro dos Salmos. Da euforia à depressão, da alegria à angústia, né? De ser exaltado por Deus e ser humilhado pelos homens, né? Da celebração da vitória, o lamento da derrota. Toda essa vasta experiência humana está registrada ali, né? Lutero, que amava o livro dos Salmos, vai dizer que os Salmos são o descortinar da alma humana para com Deus. Descortinar da alma humana para com Deus. Particularmente um dos meus livros preferidos do Antigo Testamento. Quando você lê os Salmos, você se identifica, né, com a forma como os salmistas estão se expressando ali. E às vezes você não tem palavras para dizer para Deus, às vezes você não tem palavras para orar, às vezes você não sabe muito bem definir o que você está sentindo naquele momento, daquela situação. Então você lê aquele salmo e é como se aquilo batesse no seu coração e você falasse, é isso aqui, Senhor, é isso aqui que eu queria dizer para ti, é isso aqui que eu sinto, é isso aqui que eu gostaria que acontecesse, né? Os salmos são maravilhosos. Ao longo da história, não só apenas os judeus usavam os salmos, mas os cristãos começaram a usar os salmos nas suas liturgias, né? No culto. Quando você percebe que, basicamente, a maioria dos nossos cultos, como é que nós abrimos os nossos cultos? Lendo os salmos, né? Como introdução para os cânticos, introdução para a adoração a Deus, não é? Porque os salmos estão ali para isso. Na história da igreja, por exemplo, os pastores na Idade Antiga, Idade Média, mais ou menos ali, né, começou-se a convencionar como um requisito básico para um homem ir para o pastorado, ser um bispo de uma região, ele tinha que decorar os salmos. Diz a tradição, se é verdade ou mentira, Deus o sabe, que Agostinho havia decorado todos os 150 salmos, ele sabia de cor. Quando você lê os escritos de Agostinho o Grande, está ali recheado, né, de expressões do saltério, dos salmos, porque era um livro que ele amava muito, né? E é um livro que está ali também para a gente. Alguns temas, né? Quais são os temas que o saltério passa ali, que ele vai pincelando, né? Como, por exemplo, sabedoria, né? O Salmo 1, a sabedoria, o caminho da sabedoria, o caminho da tolice, né? Como o homem justo que teme a Deus, medita na palavra de Deus, tem prazer na vontade de Deus, é como uma árvore plantada no ribeiro de águas, né? Como essa poesia linda que eles cantavam. Amor e adoração a Deus, como o Salmo 42, a minha alma anseia pelo Deus vivo. Né? Como a costa suspira pelas águas, a minha alma anseia por ti. Né? Pesar pelo pecado, como o Salmo 51, quando Davi pecou gravemente, ele começa, tem misericórdia de mim, ó Deus. Né? Não me trate segundo os meus pecados, mas conforme a multidão das tuas misericórdias. Lava-me e ficarei limpo. Né? Pesar pelo pecado, Salmo 32, bem-aventurado o homem que tem o seu pecado perdoado e não é imputado em injustiça nenhuma. Né? Batalha pela confiança em Deus. Você vai ver canções e orações que esses homens escreveram quando eles estavam lutando no seu coração com a incredulidade e a confiança em Deus. Né? Como eles escrevem ali esse momento de angústia, dessa luta interna que nós sofremos para confiar em Deus. Né? Desespero no meio da angústia, momentos em que eles estão cercados pelos inimigos, sofrendo como Davi fala, eu estou a um passo da morte, com doença, né? E como eles estão ali sofrendo. Emã, o Salmo 88, né? O salmo mais triste dentro do saltério, que acaba com a palavra trevas, né? A minha companhia são as trevas. Ele termina assim, né? O angústia, o desespero, rasgando a alma diante de Deus, lamentando diante de Deus, né? Gratidão pelo cuidado divino, mas também tem ações de graça, né? Entrarei na casa do Senhor com ações de graça, com celebração, uma palavra que é recorrente ali no saltério, que é essa ideia do júbilo, da euforia, do triunfo, de você explodir de alegria por Deus ter intervindo, de Deus ter respondido, de Deus ter se manifestado, de Deus ter libertado você de uma situação. Os salmos estão ali, né? Gratidão pelo cuidado, esperança pela intervenção divina, como o salmista começa com um lamento, mas na metade do salmo parece que o sol brilha, né? O sol brilha e ele tem uma explosão de esperança, de confiar no caráter de Deus, na aliança com Deus, nas promessas de Deus. Ele, inclusive, diz, né? Olha, o choro pode durar uma noite inteira. Isso é literal, né?
Eu posso chorar uma noite inteira de angústia, mas a alegria vem pela manhã, de ver Deus respondendo a minha oração, de ver Deus intervindo na minha história. E, por fim, aí, um outro tema, a celebração pela vinda do rei messiânico, né? Enquanto você olha para o mundo caído, as nações se levantam, tiranos, matando, subjugando pessoas, pensando só na sua glória, pensando só no seu próprio benefício. Até hoje a gente vê isso, os poderosos das nações. Mas então o salmista vem com o cântico do Messias e fala, mas Deus escolheu o seu rei para triunfar sobre Jerusalém e ele há de subjugar todos os seus reinos. Salmo 2, né? Salmo 2, um cântico belíssimo sobre o Messias, né? Então está ali convocando todas as nações a se submeterem ao rei que Deus escolheu, que nós sabemos que é o bendito Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então é o livro de Salmos maravilhoso. O outro livro que está aí é o livro de Provérbios, tá? Essa figura aí é o dia em que duas mulheres, duas prostitutas apareceram com um filho, né? Tá lá no relato diante de Salomão para ele resolver essa causa, e Salomão diz com muita sabedoria de quem é esse filho. Manda cortar a criança ao meio e dar uma parte para cada uma. Então a mãe verdadeira, por amor ao seu filho, diz, não, 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 não. Pode deixar, deixa que o menino viva e entregue para ela. Então Salomão consegue desvendar esse mistério com sabedoria e dar o filho para a verdadeira mãe, né? Então tá aí essa ideia de sabedoria do Provérbios. A palavra Provérbios significa dizeres. São pequenas e curtas constatações da sabedoria, de como viver a vida. Provérbios não é um livro de promessas, tá? Não é um livro de promessas, é um livro de observação da experiência humana, daquilo que dá certo. Não significa que é em absoluto aquilo, mas daquilo que o sábio observou, daquilo que o sábio viu na sua experiência de vida, tá bom? Ele tem por objetivo incutir, né, inculcar a sabedoria no coração, né, dos seus ouvintes, dos seus leitores, né, que faz a vida na aliança, né, a vida daquele que tem uma aliança com Deus, como que a vida deve funcionar no cotidiano e nos relacionamentos, né? Como nós devemos operar essa gama de situações do nosso dia a dia de maneira sábia, que honre a Deus, que glorifique a Deus, que manifeste o governo de Deus na nossa vida. Está ali em alguns temas como sabedoria e tolice, né? Os 9 primeiros capítulos de Provérbios é só esse mote, né? Esse clamor da sabedoria, né? Para que os seus leitores, né, amem a sabedoria, busquem a sabedoria e não sejam tolos, bobos, insensatos, né? Ele usa a ilustração da sabedoria e da estultice como se fossem duas mulheres, né? E você deveria desejar a sabedoria, tá bom? Outros temas como escolha de amizades, que tipo de amizade devemos escolher, qual tipo de amizade devemos evitar, trabalho e preguiça, né? Como deve se trabalhar e como deve se evitar a preguiça, o que é o preguiçoso, como o preguiçoso, né? Tem um provérbio como fumaça para os olhos e vinagre para os dentes, assim é o preguiçoso para aqueles que o ordenam, para aqueles que o mandam, né? É um provérbio maravilhoso, né? Como é doído, né? Como é angustiante e como é sofrível para aqueles que está do lado de um preguiçoso ter que mandá-lo, né? É isso que o sábio está dizendo, não sejam assim, não seja fumaça nos olhos de alguém, não seja vinagre que arde nos dentes de alguém, né? Domínio da língua, né? O Tiago, outro livro de sabedoria, mas do Novo Testamento, vai dizer, né, como a língua é terrível, como o homem cai usar da sua língua, né? O provérbio vai dizer que a língua é afiada como uma espada, é fogo, né? É veneno que mata, né? Cara, como a língua, como é assim, o sábio é aquele que domina a sua língua, né? Sabe o que falar, né? Ele diz até o tolo quando se cala se passa por sábio, né? Como é sabedoria isso, saber a hora de falar, o que falar, né? Como Provérbios vai dizer que a mulher tola, insensata, que fala sem pensar, que não é sábia no seu falar, que é fofoqueira, que é rixosa, que é murmuradora, reclamona, é pior do que uma goteira, é pior que o câncer nos ossos, né, das pessoas ao redor, né? Texto pesado aí para as mulheres, né? Mas também fala sobre masculinidade e feminilidade, o que é um homem da perspectiva divina, da perspectiva do reino de Deus, o que é uma mulher, o grande Provérbios 31, o mote da mulher virtuosa, né? O que é uma mulher, o que é a feminilidade verdadeira, saudável, sábia, bíblica, que Deus espera daqueles que estão em aliança com ele, né? Casamento e família,
né? Casamento e família, como viver um bom casamento, como conduzir a família, criação de filhos, qual o lugar da disciplina, da instrução, da educação, justiça e maldade, né? Eternidade e brevidade da vida, e por aí vai. São diversos temas, aí são 31 provérbios que estão ali, que ajudam a gente a viver de maneira sábia na aliança com Deus. Outro livro, o livro de Eclesiastes, né? O livro de Eclesiastes, a palavra Eclesiastes significa o pregador, né? Possivelmente Salomão ia na Assembleia Solene dos Judeus, possivelmente Salomão, e ele pregava, ele discursava, né, sobre o que ele aprendeu da vida depois de velho, e várias pessoas, governantes, né, estadistas dali da nação de Israel ouviam o grande sábio Salomão. Escreveu no final da vida esse livro, né? Então são pregações, discursos de um homem que chegou no final da vida e ele quer explicar o que ele aprendeu da vida, né? O que ele aprendeu da vida, né? Tinha um quadro no Fantástico, o que aprendi da vida, né? E chamavam vários artistas famosos lá. A gente não precisava nada da experiência deles, porque nós temos a experiência de Salomão, inspirado por Deus, né? E podemos aprender com ele. O tema de Eclesiastes é a necessidade de temer a Deus e viver com moderação em um mundo confuso, imprevisível e frustrante. Salomão, ele vai fazendo vários discursos, né? De como a vida, se você não temer a Deus, se você não viver o presente, aproveitando as boas dádivas de Deus, fazendo o seu melhor naquilo que Deus colocou nas suas mãos hoje, parar de ficar sendo assombrado pelo passado, parar de ficar pensando no futuro, ficar criando utopias na sua cabeça, mas aquilo que Deus colocou na sua mão, você ser o melhor, você parar de ser tolo, de gastar o seu tempo com coisa desnecessária, de coisa que não presta, e você aproveitar as boas dádivas que Deus está te dando agora, sua família, seus filhos, sua esposa, seu cônjuge, né? Seu trabalho, sua igreja, né? Você aproveitar com tudo isso, porque a vida é breve, né? Porque o sofrimento vai bater, e temendo a Deus nisso tudo, esse é o sentido da vida, essa é a maneira de viver. É isso que Salomão chega na conclusão, né? E por fim, aí, o último tema, o último aspecto, aí, alguns temas, vaidade da vida, né? Isso é um mote, um slogan que aparece ao longo de todo o livro de Eclesiastes, né? Isso aqui é vaidade. Percebi que me entregar para trabalhar e ter um status profissional, chegou no fim, a profissão não me deu nada, né? Chegou no fim, né, perdi a profissão, fui demitido. Vaidade, correr atrás do vento. Então, acumulei dinheiro. Daí o que aconteceu? Deixei para outros usufruírem. Vivi a minha vida inteira para acumular dinheiro, mas não aproveitei o que o dinheiro tinha para oferecer, né? Vaidade, correr atrás do vento. Então, me entreguei aos prazeres, a comer, beber, me deitar com as mulheres, mas depois fiquei velho, a comida não tinha mais sabor, as mulheres que eu me deitei eu já nem me lembro mais, né? Caiu no esquecimento, vaidade, né? Então, descobri e dediquei a minha vida para ser o mais sábio, dediquei a minha vida para, sabe, no sentido de instrução, de conhecimento, ler livros, investigar, aquela coisa toda. É o que aconteceu. O burro, o tolo e o sábio foram enterrados lado a lado, foram para o mesmo lugar. Vaidade. Vaidade. É um tema, né? Pecado e a morte, né? Como lidar com a morte? O Eclesiastes vai dizer um texto assim fantástico, famoso, vai dizer, olha, mais vale ir no funeral do que na celebração de um aniversário. Vai dizer isso. Por quê? Porque no funeral, onde a morte está escancarada, onde a vulnerabilidade da vida, onde a gente tem um choque de realidade, que nós somos finitos, de que nós somos frágeis, de que nós não somos autossuficientes, é ali que você tem esse choque de realidade, então você encontra sabedoria para viver, onde você para de besteira, de valorizar coisa que não presta e valorizar aquilo que importa na vida. O amor da sua família, pessoas que você ama, o temor a Deus, o jeito que você está conduzindo sua vida, né? Pecado e morte, alegria e frustração das obras humanas, o grato usufruto das dádivas divinas e o temor a Deus e a sabedoria para viver. Então, o livro de Eclesiastes, maravilhoso livro, né? De literatura de sabedoria, né? E por fim, o livro dos Cânticos aí, tô caminhando para o final, tá? O livro dos Cânticos, que é o último livro dessa sessão. O que é o livro dos Cânticos? São vários cânticos que foram escritos possivelmente também por Salomão, tá bom? Uma poesia que celebra o amor entre dois amantes. Tá? É um livro que tem um tom sensual, um tom romântico que está ali, né? Basicamente tem 3 interpretações ao longo da história aí desse livro. A primeira interpretação é o amor sensual entre 2 noivos, entre 2 jovens, e o livro está ali para explicar como deveria ser
o relacionamento sexual, o relacionamento sensual entre o homem e uma mulher que estão dentro da aliança com Deus, uma interpretação. A segunda interpretação, os judeus usavam desses cânticos para falar do amor de Deus para com a nação de Israel, né? Então eles cantavam alguns desses cânticos em algumas festas importantes, né, para relembrar de como o Deus de Israel tinha um amor incondicional, tinha um amor leal como um noivo tem para a sua noiva, né? E depois os cristãos pegaram essa ideia e também trouxeram essa alegoria, né, que o livro de Cânticos tem essa alegoria, né, entre Jesus, que é o noivo, e a sua igreja, né? Ao longo da história você vai ver, principalmente na Idade Média, o livro dos Cânticos era interpretado dessa maneira. Eu acredito particularmente que as três interpretações elas são possíveis e uma não exclui a outra, né? Então, o tema central gira em torno da afeição e do relacionamento ideal entre duas partes que se amam, sejam um homem para com a mulher no casamento, ou seja, de Deus para com o seu povo. Também um relacionamento ideal entre duas partes que se amam. A gente pode tirar princípios aí para a gente viver a nossa vida, tá bom? Olha o que esse autor ele fala, o Robert Klein, nesse livrinho aí, Teologia Bíblica. Esses livros, então, qual é o grande tema da literatura de sabedoria? Esses livros oferecem um panorama de como a vida deve ser vivida dentro da aliança com Deus, com sabedoria, em temor ao Senhor, mesmo que ainda no mundo caído, imprevisível, por vezes injusto e sofrido, mas com grande esperança de redenção. Eles se voltam para a criação, se voltam para quem é Deus e o que Deus planejou, assim como apontam para Cristo e para aquilo que Deus prometeu. Tá bom? Esses livros de sabedoria estão ali para nos ensinar como viver a vida numa aliança com Deus, no mundo de Deus, ainda que no mundo imprevisível, muitas vezes injustos, com sofrimento, mas com grande esperança da redenção. E como esses livros nos falam sobre quem é Deus, o caráter de Deus, a aliança com Deus, apontam para Cristo, o nosso grande Salvador que Deus prometeu, como Deus há de cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para redimir este mundo e a nossa vida. Tá bom? Tendo visto isso, como nós podemos ver Jesus nestes livros? Tá bom? Primeiro, para finalizar e a gente ir para o final. Como podemos ver Jesus nesse livro? Primeiro, Cristo é o grande sofredor que com sua morte injusta conquista perdão e vida eterna para o seu povo. Jesus é o grande e verdadeiro Jó, né? Que o seu sofrimento foi realmente injusto. Pedro vai dizer isso, né? O justo pelos injustos, para nos perdoar os pecados e nos conceder vida eterna. Então, o grande anseio de Jó, a grande pergunta de Jó é respondida, então, em Jesus Cristo. O sofrimento de Jó aponta para um sofrimento maior, né? Que na injustiça de Cristo, no seu sofrimento, a gente pôde ser revestido pela justiça dele e sermos aceitos na presença de Deus. Segundo, Cristo é a garantia de que o nosso sofrimento não é em vão. O nosso sofrimento não é em vão. Lembra quando os três irmãos, né, Marta, Maria e Lázaro, Lázaro havia morrido, já fazia 4 dias, então Jesus se demora e Maria então, Marta então se lança aos pés do Senhor e diz: Senhor, se tu tivesse chegado antes. E o mestre falou assim: não, ele não está morto, não, ele vai ressurgir. E Marta assim: eu sei, Senhor, que ele vai ressurgir no último dia. Mas então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, as indagações de Jó: por que eu estou sofrendo? Será que o sofrimento é a última palavra? Será que o sofrimento vai me destruir totalmente? A resposta vem com Cristo. Aqueles que creem em Cristo, que estão numa aliança com Cristo, ainda que morram, vão conseguir vencer esse inimigo e triunfar sobre o sofrimento e receber a vida eterna. Então, é isso. Cristo é a garantia que o nosso sofrimento não é vão. Em Jó, nós conseguimos começar a responder a pergunta que Cristo vai responder. Cristo é a expressão suprema da devoção a Deus. Quando você olha para a vida de Davi, nos Salmos, você vê, 1 João, ele vai dizer: aquele que crê em Cristo tem que andar como ele andou, imitar a Cristo. A vida de Cristo é a expressão completa daquilo que os Salmos falavam. Cristo, em todos os períodos, em todos os anseios, em todas as circunstâncias que ele viveu, ele teve uma devoção profunda.
ele compartilhou daquilo que os salmistas também falavam. E a gente pode ver o modelo dos salmos, e mesmo ali nos salmos, ver que aquilo corresponde com a vida de Cristo. O seu clamor, a sua alegria, a sua confiança, a sua devoção, o seu anseio, a sua submissão a Deus, enfim, tá bom? Cristo é a garantia de nossa confiança em Deus, né? Lembra? Marcos capítulo 15, Jesus está na cruz do Calvário e antes de entregar o seu espírito, dar o seu último suspiro como Deus homem, o que ele declara? Um salmo, Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? E lá no Salmo 22, quando você lê isso, Deus meu, por que me desamparaste? E às vezes nós sentimos isso. Sentimos que talvez Deus tenha nos desamparado. Sentimos no nosso corpo, nos nossos sentimentos de que talvez Deus virou o rosto para nós. Qual é a garantia que nós temos que Deus jamais vai virar o rosto para nós? É porque aquela oração do Salmo 22, o nosso Senhor já fez por nós. Deus desprezou o seu Filho na cruz, virou o rosto para o seu Filho na cruz, para que nós pudéssemos ter a garantia que Deus jamais nos abandonará. Ao cumprimento do Salmo aí. Olha como esse Salmo aponta para Jesus. Mas os Salmos também, os livros de sabedoria também apontam que Cristo é o cumprimento e o tema dos anseios dos salmistas. Por exemplo, quando Pedro vai pregar para os judeus e vai falar sobre a ressurreição e o cumprimento das promessas, ele vai citar os Salmos de Davi, dizendo, olha, Davi não estava falando dele mesmo. Por que Davi não estava falando dele mesmo? Porque o túmulo dele está aí e vocês podem ir ali, vocês vão ali e vocês celebram o túmulo de Davi e vocês vão lá, levam e ornamentam, né, e enfeitam o túmulo de Davi. Davi está morto, mas Deus prometeu naquele salmo que Davi escreveu que o servo, o Messias, o seu descendente ressuscitaria e é Cristo Jesus. Né? Então é o cumprimento desses anseios. Mas Cristo é a fonte da sabedoria. Né? Mateus 12, 42, Jesus vai dizer isso. Os judeus estavam questionando os ensinos de Jesus, questionando as interpretações de Jesus, questionando Jesus de várias maneiras. E sabe o que eles fazem? Jesus fala, olha, assim como a rainha de Sabá se levantará no último dia, né, e condenará vocês, porque ela foi até Salomão buscar sabedoria, e eis que está diante de vocês aquele que é maior que Salomão, e vocês estão me rejeitando. Cristo é a fonte da sabedoria. Nós podemos olhar para os ensinos de Jesus e ver sabedoria, o cumprimento de todos esses livros, né? A consumação final de todos os ensinos dessas literaturas estão nos ensinos de Cristo. Cristo é a sabedoria encarnada, Colossenses, Paulo vai dizer isso. O que é isso? Né? O que é a sabedoria encarnada? É o fato de que Cristo Jesus, o jeito como ele viveu, as suas atitudes, né? As suas ações são a própria personificação de tudo que os livros de sabedoria apontaram. A forma como ele falava sobre dinheiro, a forma como ele falava sobre a língua, a forma como ele falava sobre relacionamentos, a forma como ele falava sobre temer a Deus. Ele é a encarnação, ele é um modelo daquilo que os livros apontavam. Você vê a história de Davi, ele pecou várias vezes. Né? A história de Salomão se desviou no final da vida, pecou várias vezes, não era um modelo perfeito, mas Cristo é o modelo perfeito daquilo que eles escreveram sobre o que é ser sábio. Né? E Cristo é o sentido da existência humana. Lembra desse texto? Jesus na mulher samaritana, e ele fala assim, ó, aquele que eu der da água que eu tenho para oferecer, que é a minha vida, que é a minha perspectiva de vida, os meus ensinos, as minhas promessas, jamais terá sede novamente. Aquilo que Eclesiastes apontava, o sentido da vida, como viver a vida com satisfação, com alegria, mesmo diante de um mundo de horror como o nosso. Cristo, então, é o cumprimento final. É Ele que traz sentido para a nossa existência. É Ele que responde os nossos anseios, mas também supre as nossas necessidades existenciais. Tá bom? E Cristo é um noivo que ama incondicionalmente e intencionalmente a sua igreja. Efésios capítulo 5, versos 25 a 27, Paulo vai usar, né, lá no livro de Cantares tem essa relação amorosa incondicional de um noivo apaixonado, afeiçoado pela sua noiva. Paulo vai pegar essa ideia e vai dizer, olha, assim como Cristo amou a igreja, os maridos devem amar suas esposas, porque ele se entregou por amor a ela sacrificialmente, cuidando dela, promovendo ela, né, para apresentar ela como uma noiva gloriosa no último dia. Tá? E Cristo é a nossa garantia de amor eterno. Esse anseio que o livro de Cantares canta de vivenciar um amor que dura para sempre, de um amor que não vai te trair, de um amor que não vai te esquecer, que não vai te abandonar. Cristo cumpre porque Apocalipse termina
as bodas do Cordeiro, né? João vê isso lá no final. O anjo vem que eu vou te mostrar a noiva do Cordeiro, ataviada, adornada para a celebração desse casamento. A Bíblia termina como um grande casamento, Cristo e a sua noiva num amor perfeito que nada e nem ninguém poderá separar, né? Nem a morte nem a vida vai poder se separar, né? Então, eles vão viver, nós vamos viver com o nosso Senhor eternamente. Então, Cantares como se fosse um raio de luz, né? Como se fosse um vislumbre, aponta para aquilo que Apocalipse vai na sua cumprimento final, que é Cristo e a sua igreja, no final dos tempos, a consumação das bodas do Cordeiro. O Deus que é inescrutavelmente sábio, olha como Paulo entende essa ideia. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Nós não precisamos da sabedoria do mundo, da visão de mundo, das respostas do mundo, da filosofia do mundo. Nós precisamos da sabedoria de Deus. Está registrada nesses livros e que tem a sua consumação final, a sua resposta final, o seu modelo final na pessoa bendita de Jesus. Tá bom? Tendo isso, as tarefas, então, amados irmãos, é essa: responder ao questionário, tá, das perguntas que nós vamos fazer. Para a próxima aula, que é sobre os profetas, você, então, lê os profetas, estudar os profetas nessa semana e tirar 3 profecias que apontem para a pessoa e a obra de Jesus como Messias do povo de Deus, tá bom? Destacar 3. E ler integralmente, isso é um desafio, um profeta menor, tá bom? Ler integralmente um profeta menor nessa semana. Tá joia? Então tá aí a nossa aula. Espero ter abençoado você, foi uma longa jornada, tá joia aqui? E que bom estarmos juntos, espero ter dado esse gosto para você, encorajar você ao longo da sua jornada cristã aí, até o fim da sua vida, você se debruçar períodos após períodos nessa literatura de sabedoria, para você poder viver cada vez mais como alguém que tem uma aliança com Deus, no reino de Deus, de maneira sábia, sensata, que aguarda a redenção de Deus, tá bom? Deixa-me orar, agradecendo ao Senhor e terminamos essa aula. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por essa aula. Cada irmão que escutou, que vai escutar, abençoa-nos e forma em nós um povo sábio, que sabe viver para Ti neste mundo e que espera pelo Senhor. Nos ensina os Teus caminhos e andaremos na Tua luz. Te pedimos tudo isso no nome de Cristo. Amém. Amém, amado irmão. Deus te abençoe. Uma boa semana e um bom domingo.